Você já ouviu falar em transurfing? Esse é um modelo ou um método de criação da realidade que se baseia no princípio espiritual de que essa nossa vida aqui, essa nossa existência física, é como um sonho. Logo, para você criar a sua realidade deliberadamente, você precisa aprender a se tornar lúcido durante esse sonho. Exatamente como acontece quando nós dormimos e temos sonhos lúcidos. Aqueles sonhos onde você se dá conta de que você está sonhando e passa a exercer a sua vontade consciente no sonho, ao invés de deixar que os acontecimentos aleatórios coordenados pelo seu subconsciente se desenrolem naquele sonho. Caso você nunca tenha tido a experiência de um sonho lúcido e nunca tenha ouvido falar sobre isso, tem vídeo falando desse tema aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois. Bom, o transurfing, na minha visão, com base no que eu pude entender das pesquisas que eu fiz e no livro Transurfing em 78 dias, é como se fosse uma filosofia de vida com diversos princípios baseados nas leis universais que demonstram como e por que as pessoas criam a sua própria realidade. E aí ele oferece um modelo útil de como as pessoas podem usar esses princípios a seu favor. Então, os princípios, eles estão sempre operantes, é como a lei da gravidade, ela está sempre operante. Então, independentemente de você acreditar ou não acreditar, aquilo está acontecendo o tempo inteiro. O que ele ensina, então, é como você vive de acordo com esses princípios e usa eles a seu favor para conseguir os resultados que você quer. Então, tem uma passagem do livro que ele resume basicamente o que é o transurfing. É a seguinte: o transurfing não tem o objetivo de explicar a estrutura do universo. Ele oferece um modelo útil que nos permite entender por que é possível uma pessoa criar sua própria realidade e como realizar isso. É a mesma coisa que dirigir um carro sem saber exatamente como ele funciona. Bom, isso é assim porque, segundo o ensinamento que tem ali, e ressoa com vários outros autores que eu já li, a nossa mente linear e racional, né, a parte intelectual ali do nosso ego, ela não tem capacidade para compreender exatamente como o universo funciona, né? Todas as faces do universo. Existem muitas coisas que fazem toda a diferença, mas que estão além da compreensão do intelecto. E é por isso que a gente não consegue compreender exatamente como certas coisas acontecem. Então ele diz aqui que você não precisa entender como que o carro funciona, você simplesmente precisa aprender a dirigir o carro. E essa analogia que ele faz com o carro, né, é muito interessante. A gente não sabe exatamente como que um carro funciona, como que todas as partes e cada detalhe funcionam, a não ser que você seja um engenheiro automotivo ou um mecânico, mas a maioria das pessoas não precisa saber como o carro funciona, elas simplesmente precisam saber como dirigir o carro. E aí, nessa ideia de aprender a como dirigir o carro, ou nessa ideia de aprender como você cria a sua realidade com o poder das suas intenções, ele vai te trazer diversos princípios que são operantes na nossa vida, no nosso dia a dia, que são observáveis, e vai te ensinar como que você age em relação a esses princípios para que eles resultem em resultados favoráveis para você. Então eu vou trazer aqui os que são, na minha visão, os principais princípios, os principais conceitos fundamentais, né, dessa metodologia do transurfing para a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento em relação a isso. Bom, o primeiro grande conceito do transurfing é o espaço de variantes. O que seria esse espaço de variantes? É o lugar que contém todas as possibilidades aqui e agora. É a mesma coisa que o Joe Dispenza chama de o campo quântico ou o ponto zero. De acordo com o autor, esse espaço de variantes, ele contém tudo que já existiu, tudo que já existe e tudo que um dia vai existir. Então é um campo de informação infinito, contendo todas as variações possíveis de todos os acontecimentos possíveis. Todas as coisas que acontecem, elas têm um número infinito de causas. A gente percebe as coisas numa sequência linear. Então, a gente acha que foi tal coisa A que causou B, mas na verdade, existe um número infinito de causas que geraram a manifestação de B. Só que a gente percebe uma parte muito limitada dessas causas. Então, é como se a gente tivesse um espaço com diversas linhas ou roteiros que são possibilidades na nossa vida. E a gente sempre está seguindo por uma linha, até que em algum momento nós fazemos uma escolha que muda a nossa direção. Então, todas as possibilidades já existem aqui e agora. E nós precisamos aprender a escolher aquela possibilidade, aquela realidade que a gente quer viver, sem precisar criar, porque tudo já está criado. Então, o que a gente aprende, né, o que o Transurfing ensina é você transitar, né, ou surfar
entre as realidades possíveis até você alcançar aquela que você deseja. Essa é toda a ideia do transurfing, você escolher entre as diversas possibilidades possíveis, entre diversas realidades paralelas, qual é aquela que você quer viver e você se alinha com ela e aí você dá um salto até ela. Bom, o segundo grande conceito do transurfing são os pêndulos, que são como se fossem correntes de pensamento que nos arrastam na direção delas quando nós estamos inconscientes. Então, de certa forma, os pêndulos são obstáculos que nos impedem de ter clareza, de enxergar aquilo que a gente realmente quer, de enxergar quem nós realmente somos e de alcançar o nosso potencial máximo. Um pêndulo, ele é uma corrente de pensamento que se forma quando muitas pessoas, quando uma multidão de pessoas tem um tipo de pensamento. Então, muitas pessoas acreditando em uma coisa, reforçando um padrão de pensamento, cria um pêndulo que arrasta as pessoas e que molda os comportamentos das pessoas. Então, sempre que você está diante de uma multidão, se você não tiver centrado, se você não tiver autoconsciente, exercendo a sua vontade consciente, você tende a entrar nessa corrente de pensamento e pensar como todo mundo que está na influência dessa corrente pensa, agir como todo mundo age e, consequentemente, ter os resultados que todo mundo ali tem. O pêndulo te arrasta porque a sobrevivência de um pêndulo, ela depende de ter pessoas ali alimentando aquele tipo de pensamento, alimentando aquele padrão para que ele continue a existir. Então, a ideia de um pêndulo, ela é muito parecida com o que eu expliquei no vídeo sobre alimentar ideias. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui para você assistir depois, que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o que significa isso. Outra forma de você entender um pêndulo é você pensar em uma multidão. Então, imagine um lugar que você vai onde existe uma multidão. Pode ser assistir um jogo de futebol em um estádio, pode ser ir a um show, pode ser uma manifestação, enfim. Sempre que você está em uma multidão, principalmente quando é uma multidão como as que eu citei, existe uma corrente de pensamento que controla aquela multidão. Então, por exemplo, quando tem o pessoal fazendo aquela ola no estádio, que todo mundo levanta certinho, sincronizado. Na natureza, a gente tem, por exemplo, os animais que vivem em bandos ou em grupos, Eles não têm uma consciência individual, eles têm uma consciência coletiva, que é uma corrente de pensamento que domina eles e que controla o comportamento deles. Outro exemplo é quando as pessoas têm um posicionamento político muito forte. Normalmente, as pessoas que têm um posicionamento político muito forte, elas estão sob a influência de um pêndulo. Então, as pessoas acham que aquele pensamento é delas, elas acham que aquela opinião é delas, quando na verdade elas só estão sob domínio de uma corrente de pensamento. Então, a maioria das pessoas que tem um posicionamento político muito forte, seja A, B, C, não importa, elas vão ter certos comportamentos parecidos, elas vão ter certos pensamentos parecidos, falas parecidas, porque é um padrão. É um padrão que domina o inconsciente coletivo. Esses pêndulos, no meu entendimento, eles são exatamente a mesma coisa que os padrões atratores que o Dr. David Hawkins descreve no livro Poder versus Força. Só que no livro Poder versus Força, esses padrões atratores, ou pêndulos, eles estão associados aos seus respectivos níveis de consciência. Então, cada nível de consciência tem os seus próprios padrões atratores que controlam ali o pensamento das pessoas e o comportamento das pessoas que estão sob a influência desses padrões. Outro grande ponto do transurfing que eu acho que vale muito a pena trazer aqui nesse overview é o excesso de potencial. Esse excesso de potencial nada mais é do que você dar uma importância exagerada para alguma coisa, para alguém, para qualquer evento, circunstância ou experiência que você deseja. Normalmente a gente faz isso quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente coloca essa coisa em um pedestal. Ela se torna muito especial. E quando a gente faz isso, a gente está colocando um excesso de potencial nessa coisa, automaticamente a gente cria uma distância entre a gente e aquele objeto do nosso desejo. Então ele vai corroborar com o que muitos autores dizem, e eu já trouxe várias vezes aqui no canal, que é o fato de que nós precisamos neutralizar o nosso desejo excessivo em relação àquilo que nós queremos. Bom, dentro dos princípios do transurfing, ele também fala muito sobre autoimagem e autoconceito, que a gente sabe que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de mudar a nossa realidade, nosso padrão de vida, A forma como a gente se enxerga determina aquilo que a gente pensa que a gente merece e, consequentemente, aquilo que a gente consegue alcançar. Então, tem um princípio que ele fala sobre a diferença entre os escolhidos e os desesperados, que é basicamente sobre isso, autoimagem, identidade e amor próprio. Então, ele vai dizer que na vida existem diferentes tipos de pessoas. Existem aqueles que são ousados o suficiente para reivindicar o seu direito, e tem outros que ainda estão procrastinando e não acreditam que são capazes ou que são merecedores.
A única diferença que existe entre aqueles que a gente chama de os escolhidos, né, os sortudos, os que se dão bem, os que conseguem aquilo que eles desejam, é que, em primeiro lugar, eles escolhem a si mesmos. Então não é porque eles são superiores, não é porque eles têm algo especial, porque eles nasceram na condição XYZ. O que faz certas pessoas se destacarem e serem grandiosas é que, em primeiro lugar, elas se escolhem. Elas escolhem amar a elas mesmas. Elas escolhem se ver como capazes, elas escolhem se ver como merecedoras. Primeiro, elas se escolhem e depois todas as outras pessoas escolhem elas também. Isso é um conceito muito importante porque ele diz que para você reivindicar aquilo que é seu por direito, né, no espaço das variantes, você precisa acreditar que você é capaz de ter aquilo, acreditar que você é merecedor daquilo. O espaço das variantes contém tudo, incluindo algo pessoalmente intencionado para você, o seu veredito de que você tem esse direito. Então, você tem o direito de exigir aquilo que é seu no espaço das variantes. E eu gosto muito dessa ideia de que existe algo pessoalmente intencionado para você dentro das infinitas possibilidades, porque eu também acredito muito nisso. Eu acredito que sim, existem as infinitas possibilidades, mas existe aquilo que é para você. Existe aquela possibilidade, aquele propósito, aquele potencial que é especialmente feito para você. E cada pessoa tem um potencial, uma possibilidade que é a melhor possível para si. E para você conseguir alcançar esse potencial máximo e descobrir esse caminho, você precisa aprender, né, a primeiro identificar os pêndulos e a sair da influência dos pêndulos, porque quando você tá sob a influência de um pêndulo, você não pensa por conta própria, você tem os seus pensamentos dominados ali junto com aquela massa. E em segundo lugar, você precisa aprender a diferenciar a sua mente do seu coração, a sua mente da sua alma, né? O seu coração, ele sente aquilo que é para você. A mente faz racionalizações, mas ela não tem essa capacidade de identificar aquilo que é para você. Então, a principal diferença entre a mente e o espírito ou a alma, como ele fala, é que a mente ela lida com coisas concretas, com símbolos, com palavras, com conceitos lineares, com diagramas, com regras, enfim, com coisas lógicas racionalizáveis. A mente sempre vai acreditar que tudo pode ser explicado racionalmente. Por isso que a mente tem dificuldade em entender milagres. A gente chama de milagre tudo aquilo que a gente não consegue racionalizar com a nossa mente. Já o nosso espírito ou a nossa alma, ele não usa essas mesmas categorias de símbolos, palavras, etc, para adquirir conhecimento, para assimilar as coisas. A alma, ela só sente e sabe. Então, quando a mente silencia, a gente consegue ter acesso ao conhecimento intuitivo. E quem já teve intuição ou acesso a algum conhecimento intuitivo sabe que ele não é como os raciocínios da nossa mente. Ele vem como um saber. Depois que aquele saber vem, aí a sua mente interpreta e coloca em palavras e expressa, mas o conhecimento ele faz, digamos assim, um download em um formato que é totalmente diferente do formato linear da mente. Então a sua alma, ela carrega esse saber, né, daquilo que você realmente quer, daquele caminho que é para você, de onde que tá o seu potencial máximo. E como que a gente sabe o que a gente quer? Como que a gente consegue ter acesso a esse conhecimento? Então ele diz que se a sua mente precisa te convencer de que alguma coisa é para você, se ela precisa usar argumentos e lógica e etc, para te convencer a seguir por aquele caminho, então é porque não é para você. E aí ele ensina a gente a diferenciar dois tipos de objetivos. Os objetivos que são verdadeiros, que é aquele objetivo que está alinhado com o seu propósito, e os objetivos emprestados, que são esses objetivos que a nossa mente nos convence de que são bons pra gente, que na verdade eles estão associados aos pêndulos, né, as correntes de pensamento, que nos influenciam inconscientemente. Quando um objetivo é verdadeiro e ele está 100% alinhado com o propósito da sua alma, você não precisa se convencer daquilo. Você sabe porque você sente que é pra você. Talvez racionalmente nem faça sentido, mas você sente que é pra você. E você sente paz e felicidade no momento presente. Quando um objetivo é falso ou emprestado, a sua felicidade ela sempre vai estar condicionada a uma coisa no futuro. Então, quando eu conseguir tal coisa, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Mas nunca aqui e agora. E além disso, os objetivos falsos ou emprestados, eles têm uma característica de compulsão ou de obrigação. Então eles drenam a tua energia e você se sente sugado, ao invés de você se sentir inspirado e revigorado. Eles podem ter certos benefícios ilusórios, como um certo glamour temporário, uma certa superioridade em determinado grupo social. E normalmente a gente se prende a esses objetivos falsos para provar alguma coisa para alguém. Então nunca é sobre a gente ou sobre a nossa
felicidade, é sobre conseguir alguma coisa que o mundo valoriza para quem sabe um dia você ser feliz. Então, encontrar o seu verdadeiro propósito, né, o seu objetivo verdadeiro, é uma combinação das habilidades da mente com a sua intuição. O papel da sua mente é expandir os seus horizontes e dar para sua alma a possibilidade de encontrar com aquele objetivo que foi feito para ela. Então, conforme você expande os seus horizontes, conforme você se abre para novas possibilidades, conhece novas pessoas, novas oportunidades, em algum momento, no lugar certo, na hora certa, você vai se colocar naquele caminho que foi feito para você. E a sua alma vai reconhecer isso. E você vai sentir que você está no caminho certo. Então, a mente expande os seus horizontes e dá para sua alma, para o seu coração, a possibilidade de encontrar aquele caminho que é para você. Então, é sair um pouco da sua bolha, explorar a vida o máximo possível. E finalmente, quando você encontra esse seu objetivo, quando você encontra esse caminho que foi feito especialmente para você, o cumprimento do seu potencial máximo vai trazer consigo a realização de todos os seus desejos e os seus resultados vão superar as suas maiores expectativas. Bom, esses foram os pontos que eu considero serem os mais relevantes dessa metodologia que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Mas o Transurfing é um trabalho bem extenso. Eu não vejo que ele tenha, assim, nada de novo, né? No sentido de que ele simplesmente trabalha em cima de princípios que já são muito difundidos, que já são muito conhecidos, que tem vários autores que trabalham em cima disso. Eu acho até que coincide com muitos dos autores que eu gosto, então eu acho que é uma metodologia válida. Mas é interessante a forma como ele apresenta esses princípios, a visão dele, a didática dele, né, como ele explica as coisas e como ele ensina você a entrar em harmonia com esses princípios. Então a metodologia em si, né, a forma de embalar, ela é bem original, vale a pena conhecer. Mas como eu falei, ao invés de ser um passo a passo, né, apesar de que ele tem passos, eu vejo mais como uma filosofia de vida, porque são princípios que você precisa aderir. Diversos princípios em relação às mais variadas áreas da vida. E aí vai ter a coletânea de livros dividindo esses princípios em 5 passos e mostrando como que você usa esses princípios a seu favor. Eu não cheguei a ler todos os livros, mas estou pensando seriamente em fazer uma série de vídeos explicando, né, cada um dos passos, né, de acordo ali com os 5 livros. Então me contem aqui nos comentários se vocês gostam de Transurfing, se vocês gostariam de ver, né, mais vídeos desse tema, de repente abrindo aí cada uma das 5 etapas em 5 vídeos diferentes, para eu saber se vale a pena realmente fazer essa série. Bom, era isso aí. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar um like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e nós nos vemos em breve no meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!